Olá, este é o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Guaraci Lourenço da Costa. O professor Guaraci é advogado, médico e professor titular da cadeira de Medicina Legal aqui no curso de Direito da Uniara. Nós vamos conversar com o professor Guaraci sobre células-tronco. Professor Guaraci, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito, é sempre uma honra recebê-lo e desta vez eu acho que eu fui um pouco malvado com o senhor. Convidei o senhor para falar de um tema que é extremamente árido, que é o tema células-tronco, inclusive que na área jurídica está tendo muita repercussão. Esse ano de 2008, a própria Igreja Católica está lançando um movimento contra aborto, contra pesquisas com células-troncos e etc. E há também no Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre esse assunto. Então eu queria muito agradecer a presença do senhor e eu começaria perguntando, até porque eu realmente não sei, afinal, o que é célula-tronco? Professor Galhardo, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E quanto aos telespectadores, eu estou feliz de encarar esse assunto porque ele já se tornou um assunto popular. Há muitas pessoas que não militam no direito, nem na medicina, etc., mas têm ouvido, visto na televisão, visto nos jornais, comentários sobre células-tronco e estão sempre interessados nesse assunto. Pois bem, eu vou fazer uma comparação meia esdrúxula, meia esquisita, mas que funciona bem para explicar o problema das células. Vou comparar o corpo humano com um banheiro. No banheiro nós temos pia, bidê, a privada, a banheira, tudo do mesmo material. São coisas diferentes, tudo do mesmo material, mesma consistência, etc., quebram do mesmo modo, etc. Quanto ao corpo humano e os demais corpos similares, eles são compostos por células e são células diferentes que compõem, que formam órgãos completamente diferentes. Então nós temos células, são bolinhas que têm um núcleo dentro e tal, e que se juntam para formar os diversos órgãos. Elas têm uma fração de milímetro de tamanho. Então, se compararmos, um fígado é composto de células de fígado. O fígado é completamente diferente do estômago. O estômago completamente diferente dos rins. Os rins completamente diferentes dos olhos. Olha que estrutura estranha. E são células também. O cérebro, o coração, os ossos, todos os nossos órgãos são formados por células. E nós temos cerca de 250 tipos de células compondo o organismo humano. Células-tronco entram nessa jogada porque para que, durante a formação nossa dentro do útero, para que se formem tantas células diferentes, precisa ter uma fonte. Então, o nosso organismo, durante a geração embrionária, durante a geração fetal dentro do útero, forma células-tronco que vão formando esses 250 tipos de células que vão compor tantos órgãos diferentes. É correto chamar como uma célula-mãe ou não? Ou Exatamente. Inclusive, professor, considerado sinônimo. Nós chamamos célula-tronco de célula-mãe ou célula estaminal, vem de estame, né, que é aquela parte geradora das flores, né? Então existem essas três denominações aceitas. Aqui no Brasil pegou célula-tronco, né? Lá na Espanha, por exemplo, eles falam células madre, célula-mãe, assim por diante. Há essa variação, mas o sentido é o mesmo. A ideia é que há células no nosso organismo que podem se transformar em outras células. Esse é o lance, por isso que ela é célula-mãe. Ela é capaz de gerar, de modificar a sua estrutura para formar outras células. Isso que é célula-tronco. Agora, o nosso organismo, professor Guaraci, ele mantém essa célula-tronco? Por exemplo, eu tenho célula-tronco, o senhor tem permanece essa célula-tronco no corpo humano? Exatamente. Nós temos células-tronco. Algumas temos no começo da nossa vida. Outras nós temos pela vida toda. Exemplo, nós temos, logo que a gente nasce, nós temos células-tronco debaixo da gengiva,
para formarem os dentes da segunda dentição. Quando a criança está lá com seus 6, 7 anos, começa a perder os dentinhos, existe uma estrutura de células-tronco que se transforma em células próprias de toda aquela estrutura do dente, a de baixo, aquelas fixações do dente e tal. Então, são células-tronco. Apenas tem um detalhe. Essa célula-tronco, ela tem capacidade de formar uma única célula diferente, que é a célula dos dentes. Então, ela é chamada unipotente. Unipotente. Ela tem potência para formar apenas um tipo de célula. Agora, nós temos no organismo, de forma permanente, uma estrutura que depois foi muito cogitada, foi o primeiro pensamento dos pesquisadores foi sobre a medula óssea. O nosso sangue tem uma particularidade diferente na nossa biologia. No nosso sangue está cheio de bolinhas que são os chamados glóbulos. Temos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. E esses glóbulos têm uma duração pequena. O glóbulo vermelho, por exemplo, ele dura cerca de 120 dias e já se degenera. Precisa ter uma fábrica de glóbulos permanente. Essa fábrica, existem algumas outras fábricas acessórias, mas as fábricas principais estão dentro dos ossos, dentro da medula óssea, que a gente chama de tutano. Ali dentro tem células-tronco que fabricam todos os tipos. Os glóbulos brancos têm vários tipos. Os vermelhos são de um tipo só, as plaquetas também. Os glóbulos brancos têm uma porção de variedades. E essas células-tronco da medula óssea são capazes de fabricar todos esses glóbulos. Então, elas são consideradas multipotentes, essas células-tronco, porque elas são capazes de produzir não só um tipo de célula, como aquela que eu mencionei, exemplo do germe dentário, elas fabricam várias. Como elas fabricam várias por sangue, a medula óssea passou a ser objeto de pensamento constante dos pesquisadores. Ela não poderia servir para fabricar órgãos, etc. Exato. E acabaram começando a pesquisar nesse sentido para aproveitar essas células e obtiveram sucesso em muitos casos, tirando medula óssea da própria pessoa ou de outra pessoa, conforme o caso, o tipo de doença, e ela conseguia reparar algum órgão que está defeituoso, fabricar órgãos. Colocava, por exemplo, lá no pâncreas, que por um traumatismo ou por uma degeneração que virou diabético, etc., colocavam lá dentro um pouco dessas células e elas se transformavam em células de pâncreas. Mas não eram todos os órgãos que davam certo. E eles fizeram pesquisas em animais, em ratos, etc., em outros animais, e foram pesquisando e ficavam sempre pensando, poderia existir uma célula mais poderosa? E eles sabiam que existia, mas era impraticável o uso, que seriam as células de uma criança que foi começada a ser produzida dentro do útero, porque se aquela formação, resultado da fecundação de um casal, material do pai, material da mãe, essas células têm um potencial para produzir todas as 250 e tantas células que o organismo tem. Então eles pensavam, puxa, se a gente tivesse acesso a essas células, mas como? Nós vamos interromper uma gravidez, furtar aquelas células para... Aí seria uma coisa impraticável, mas eles estavam sempre articulando que poderia existir uma fonte semelhante para ser utilizada. E esse foi o pensamento constante que eles mantiveram, etc., nas pesquisas. Então, só para completar esse raciocínio, eu falei células unipotentes, que são células-tronco que produzem uma variedade só de células multipotentes, que são da medula óssea, e as células totipotentes, que são essas que o organismo fabrica na geração, na fase embrionária, que conseguem produzir todas as células que existem no nosso organismo. E é aí que entra toda a discussão ética, jurídica, enfim, no sentido de como aproveitar essas células sem efetivamente praticar, forçar aborto ou forçar a morte de um ser
enfim, foi fecundado, e essa discussão realmente é bastante polêmica. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173 ou 3301-7129. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de um ilustre professor desta casa, que é o professor Dr. Guaraci Lourenço da Costa. Professor Guaraci, pelo que o senhor esclareceu, então, no primeiro bloco, me pareceu que a fertilização in vitro, né, começou a abrir um caminho para essa discussão do aproveitamento das chamadas células-troncos, né? Então, eu lhe perguntaria, afinal, essas células-tronco, elas realmente apresentam uma melhoria terapêutica, elas trazem essa proposta de utilização para um tratamento melhor, mais adequado? Trazem sim. O lance do início da fertilização artificial abriu, começou a concretizar o sonho que eu mencionei dos pesquisadores de poder ter à mão umas células que estão no início da vida embrionária. Não existia fertilização in vitro, ou seja, casal que não tem filho, vai no médico que trabalha nessa área, no pesquisador, ele colhe um óvulo da mulher, colhe espermatozoides do marido e faz a combinação dos dois, ou seja, uma fecundação artificial no laboratório, para depois implantar diretamente dentro do útero daquela mulher que não fica grávida. Esse é o lance da fertilização. Para ter certeza de que vai ter resultado, o médico que trata dessa área, ele não faz uma colheita só de um óvulo e um espermatozoide, para ter uma única possibilidade. Ele colhe 4, 5, etc., para desenvolver e ter certeza que vai ter pelo menos um em boas condições de colocar no útero da mulher e transformar num futuro filho, numa futura criança. Então, eles escolhem esse número e depois essa combinação eles põem numa solução especial para que eles comecem a se multiplicar. Porque esse ovo sozinho, a combinação do elemento masculino com o óvulo feminino, não tem ainda o poder de célula-tronco. Depois que ele estimula, eles começam a se multiplicar, 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, vai ser de 2 em 2. Quando eles têm uma coleção, um bloco, que chama mórula, porque aparece uma amora, chama mórula, com 32 células, quando eles amadureceram para 32 células, ou de 32 para 64, elas têm o poder de célula-tronco capaz de produzir todas as células do organismo. Quanto tempo isso de espaço de dias para chegar aí? Coisa de 3 a 5 dias. De 5 dias, tá. Então, nessa hora, o profissional coloca no útero, se ele tem capacidade, ele vai formar uma criança e guarda o outro lá congelado. Se nasceu aquela criança e o casal não deseja mais filhos, aquele material ficou lá no laboratório que o médico pode jogar fora. Mas começaram a criar um problema
de jogar fora, ele mesmo também sabia que tinha médicos pesquisadores querendo aquele material, etc. e tal, mas no fim surgiu uma possibilidade para aqueles pesquisadores que vinham sonhando com a possibilidade de ter um bloco de células-tronco, de aproveitarem, de pedirem, me dá esse material, eu vou curar uma pessoa. E eles pegavam essas células, um pouquinho dessas 32 ou 64 células já descongeladas, colocavam, por exemplo, dentro de um coração que houve infarte, e essas células se transformavam em células de coração, regeneravam. Pegava uma outra pessoa que eu mencionei, de diabetes, ou pessoas que tinham câncer, que foi retirado, ficou faltando faltou um pedaço de fígado faltando, era colocar um pouquinho daquelas células e elas se transformavam naquela célula original que existe ali. Só existe um problema na eficácia, professor Galhardo, é que esse material é estranho, não é do organismo próprio daquela pessoa. Sim. Então tem aquela mesma preocupação que os telespectadores já sabem muito bem, quando se faz um transplante de órgãos, existe algum caso de rejeição. Então, essas células podem ser rejeitadas, mas a eficácia é plena, são células totipotentes, elas conseguem produzir todas as células. Então, a chance é de 100%, a não ser que haja alguma falha na técnica, na colocação, mas é um detalhe mínimo, porque eles são craques nisso, eles trabalham nisso, eles vão fazer com todo o cuidado, com toda a meticulosidade para obter o resultado. Agora, professor, e dentro dessa linha de pesquisa surge então a clonagem terapêutica. Afinal, o que é a clonagem terapêutica? Exatamente. A clonagem terapêutica foi uma solução fantástica que foi resultado de pesquisas feitas nos Estados Unidos, na Rússia e no Japão, que consiste no seguinte: para evitar esse problema da rejeição, eles fazem célula-tronco aproveitando célula do próprio indivíduo que precisa da correção. Exemplo, o indivíduo tem, vamos citar o problema do pâncreas aí, do diabetes e tal, que é o problema assim, mais popular, mais comum, mais conhecido. Eles pegam um óvulo doado por uma mulher, tiram o núcleo daquele óvulo, que tem os elementos genéticos dos pais daquela doadora, pegam um pedacinho de pele, geralmente eles tiram da orelha, tem umas partes nervosas, tiram um pedacinho daqui, usa uma célula desse indivíduo, tira o núcleo e põe dentro daquele espaço onde foi o núcleo do óvulo. Com isso, eles formam um ovo igualzinho ao que foi o dele próprio, quando foi gerado. Porque aquele pedacinho de pele tem as células da mãe dele e do pai dele. Então forma um ovo igualzinho ao que foi o dele. Por isso que chama clonagem, porque se pegar essa célula e botar dentro do útero de uma mulher qualquer, é clonagem. Vai nascer uma criança com a constituição e a semelhança desse indivíduo, é uma repetição dele. Só que isso é contra a lei, isso é crime. E não é para fazer isso, é para pegar essa célula, fazer ela se multiplicar, quando tiver 32 a 64 células, põe no pâncreas dele e não vai haver rejeição, resolve o problema dele. Então, a única falha que eu considero é terem usado essa expressão clonagem terapêutica, porque falando em clonagem, a clonagem é crime. Houve uma oposição das pessoas, dos religiosos, de muitos pesquisadores, de muita gente da justiça, achando que é clonagem, que aquilo é uma tentação, de fato é, né? Se a pessoa quis cismar, for um falso pesquisador, cismar de fazer uma clonagem da pessoa, ele até faz. Então, essa palavra foi o azar da coisa e criou uma celeuma grande. Criou um clima de contrariedade a esse método, que é de uma eficácia fantástica, porque aquela provável rejeição que existe não vai ocorrer na utilização da célula de fertilização de embriões, ela não existe nesse caso da clonagem terapêutica. Agora, professor, para ficarmos agora dentro do campo jurídico, eu perguntaria ao senhor, o Brasil já tem uma legislação que trata desse assunto e também essa ação no Supremo Tribunal Federal? Afinal, o que versa essa ação? Vai ser julgada agora nos próximos dias? O que o senhor pode dizer sobre isso?
foi feito um pedido e o Supremo Tribunal está analisando, estudando com muito carinho, e no mês que vem eles vão analisar a liberalidade disso dentro de certas condições que eles vão impor, é lógico, mas sem esse absurdo de não se utilizar nunca. De não se utilizar nunca, quase que de imediato. Porque se vai colocar numa pessoa uma célula degenerada que poderá até virar um tumor. Sem dúvida. Então, a expectativa para o mês que vem, inclusive tem um japonês que está lá tão longe, mas ele tem feito pesquisas nessa área, ele está na expectativa, o professor Shimiya Yamabata, ele se pronunciou, inclusive saiu em jornais aqui do Brasil, a expectativa que ele tem de resolver esse problema aqui no Brasil, porque aqui no Brasil ele percebe que está havendo um interesse muito grande nessa parte, e a gente sabe que tem mesmo, pelo número de publicações que tem saído. Que o Supremo, então, sinalize, né, e acabe, enfim, favorecendo que essa continuidade desses trabalhos se dê e, enfim, traga aí resultados a gente até acha que tem que ser disciplinado, mas com critérios bem sensatos, né? Sem dúvida. Bem, o nosso programa chega ao final. Gostaria muito de agradecer ao professor Guaraci Lourenço da Costa. Muito obrigado, professor Guaraci, mais uma vez o senhor aqui no nosso programa. E agradecer a você, telespectador, e convidar a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.